Olá, aluno do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lorival, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estaremos trazendo aqui uma aula para vocês sobre a história de Balsa, a formação de Balsa. Balsas, ela é uma cidade que cresceu muito, mas se nós imaginarmos, será que Balsa sempre foi assim? Claro que não. Todos nós sabemos que não. Então, trarei algumas informações para vocês sobre o surgimento dos primeiros povos, né, na nossa cidade, que hoje conta aproximadamente aí com 100 mil habitantes. Então, vamos fazer uma viagem na história de Balsa? Vem comigo. Conteúdos programáticos sobre a nossa aula de hoje. Primeiro, a formação da cidade de Balsa, que nós iremos trazer um pouquinho sobre como ela surgiu, de que forma, como ela cresceu, né? A população de Balsa, como é composta, quem de fato veio para cá, né? Quem integra, né, o povo de Balsas. E a economia de Balsas no início e a economia de Balsas hoje. Mas para que nós venhamos entender a formação, o crescimento, nós vamos partir do presente momento e vamos voltar um pouquinho na história, né? No surgimento da cidade. Então, nós temos as paisagens hoje que você pode percorrer por toda a cidade, e você irá perceber um pouquinho que Balsas, né, se nós compararmos bem lá no início e compararmos com os dias atuais, os dias de hoje, vocês vão perceber que existe uma mudança muito grande, né? A paisagem em si, ela já mudou. Olha aqui um pouquinho sobre a imagem da ponte. Nós temos a imagem da igreja, que nós chamamos de matriz. Nós temos aqui uma balsa, né? E nós temos aqui a igreja matriz, a igreja de Santo Antônio. Se nós olharmos a paisagem, nós vamos ver um pouquinho dessas modificações. Na história, nós entendemos que existem alguns elementos, né, na história que muda e outros permanecem. Se eu perguntar para vocês, hoje, né, o que permaneceu do início da formação da cidade, né, aos dias de hoje? E o que não permanece mais? É isso que nós vamos tentar entender um pouquinho, né, no trajeto, no curso da formação da cidade de Balsa. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês um pouquinho, né, para nós compreendermos os detalhes da formação da nossa cidade. Então, vamos lá. A formação da cidade de Balsas, né? Se nós formos, primeiro, tecermos esses 3 pontos, o Porto das Caraíbas, o contínuo movimento e como surgir, né? Seguiram-se outras moradas cobertas de palha. Mas primeiro vamos entender como de fato isso aconteceu. Tá bom? Vamos entender um pouquinho de que forma isso aconteceu, de forma bem detalhada, para nós não nos confundirmos, ok? Vocês podem estar se perguntando, ei, mas professor, como foi que surgiu mesmo? De que forma? Conte para nós aí, como é que os povos veio parar aqui na cidade de Balsa, viu? E como foi que Balsa se tornou uma cidade tão grande, tão bonita como ela é hoje? Você poderia estar se perguntando, ou pode estar se perguntando. Pois vamos lá, meu querido. Primeiro, sabemos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Ok? O Brasil foi colonizado pelos portugueses. E aí você pode perguntar, mas os portugueses vieram aqui para o Maranhão, direto, já vieram da Europa para o Maranhão, para a cidade de Balsas? Não, meu querido, foi não. Vamos entender um pouquinho. Primeiro, os portugueses vieram para o Brasil
e eles se instalaram nas regiões litorâneas. E você pode perguntar, mas professor, o que seria as regiões litorâneas? Vamos comigo. Olha, as regiões litorâneas são as regiões que ficam às margens do mar. Ou seja, os portugueses chegaram, né, por meio de embarcações e zarparam, né, nas regiões litorâneas. E, ao chegar nessas regiões, alguns se embrenharam de mata adentro. E começaram o quê? Alguns movimentos de povoações, ou seja, as suas moradas. Diz a história que alguns vaqueiros começaram a fazer suas moradas no interior, né, da Bahia, no interior de São Luís, no interior do Rio de Janeiro. E no Nordeste aconteceu algo de especial. Mas você pode perguntar, e o que foi, professor? Veja bem, se você já foi em São Luís, você vai entender um pouquinho do que eu vou falar para você. Olha, os portugueses chegaram em São Luís e iniciaram um processo de morada. Veja que eu estou fazendo aqui uma viagem até o início da chegada dos portugueses no Brasil. Então, ao chegar nessas regiões, eles começaram a se instalar. Então, os portugueses se instalaram em São Luís e quem foi que veio para cá, para a cidade de Balsas? Antes de alguém chegar aqui, nessas regiões, já existiam alguns nativos, que nós chamamos de indígenas ou índio. Tá? Então, quando os portugueses chegaram e adentraram de mata adentro, começaram as suas moradas, eles começaram os seus plantios, eles começaram a instalar as suas moradas, eles começaram a criação de alguns animais, e assim eles foram se instalando, principalmente nas regiões de Pernambuco e Bahia. Só que as terras nessas regiões começaram a ficar escassas, ou melhor dizendo, a falta de pasto para a criação dos seus animais foram ficando poucas. E aí o que é que vai acontecer? Alguns vaqueiros vão iniciar um processo de busca, viu? De locais aonde pudesse colocar os seus animais para o quê? Para pastar. Não sei se vocês já conheceram ou já ouviram falar sobre o quê? Uma cidade chamada Pastos Bons. Quem já ouviu? Certo, muito bem. Pasto Bom. Pastos Bons é uma cidade que não fica tão perto de Balsas, mas também não fica tão longe. Eu quero dizer para você que essa cidade serviu como local até mesmo dos vaqueiros chegar nessa região e colocar os seus animais para pastar, para comer, para se alimentar. E quando esses vaqueiros começam a vir da Bahia, de São Francisco, viu? Ou seja, começaram a atravessar o Rio São Francisco, o Rio Parnaíba, e iniciaram o seu processo de chegada nessas regiões que nós conhecemos hoje, né, como Balsas. E inicia o processo nessas instalações. Então, qual foi o primeiro lugar que eles chegaram nessa região? Para nós conhecer um pouquinho. Primeiro, Porto das Caraíbas. Eu acho que vocês já ouviram falar. Talvez você até mora aí por perto. Então, o Porto das Caraíbas, no Rio Balsas, era o ponto de melhor acesso às fazendas do município de Riachão, né? Então, quando os vaqueiros começaram a chegar nessas regiões por aqui, eles começaram a se instalar. E qual era o melhor local de acesso às fazendas? É o Rio Balsas. E você pode estar perguntando para mim, mas será que o nome Rio Balsas foi sempre de Rio Balsas? Não. Eu quero dizer por que surgiu esse primeiro nome aqui, que nós conhecemos hoje como que recebe o nome da nossa cidade. É porque aqui, no local que nós conhecemos hoje como Porto das Caraíbas, no Rio Balsas, era o porto de melhor acesso às fazendas do município. E por aqui
viajava-se muitas pessoas por meios, né, através de balsas. Daí veio o nome Rio Balsas. E que mais tarde recebemos, né, o nome, ou seja, esse local recebe a cidade como o nome de Balsas. Tá bom? Então, o contínuo movimento de viajantes despertou interesse pelo local, fazendo com que surgisse o quê? Ali pequenas casas de comércio. Veja bem, os vaqueiros começaram a chegar nessa região, começaram a fazer suas casinhas de palha, coberta de palha, as paredes de taipa, né, com os talinhos, barro, e começaram a aglomerar nessas regiões por aqui. Aqui em Balsas, não foi sempre assim, tão populoso. Teve um início muito importante e muito bonito. Então, esse contínuo movimento trouxe o quê? Trouxe pessoas distantes, né, para que esse local viesse hoje ser tão populoso. Seguiram-se outras moradas cobertas de palha, até que nas margens do rio, ou seja, perto dos Porto das Caraíbas, viesse ter mais casas e mais tarde viesse receber o nome de vila, ou receber a configuração, ou melhor dizendo, o local recebeu o nome de Vila Nova. Então, o Porto das Caraíbas, que hoje nós conhecemos hoje com outra imagem, com outra paisagem, não sempre foi assim. Podemos olhar na imagem. Aqui nós temos o quê? Um pouquinho das imagens sobre as balsas, tá? Então, a população de Balsas no início e hoje. A região foi formada por vaqueiros nordestinos que, fugindo da seca, cruzaram o rio Parnaíba e descobriram as terras do Maranhão, montando uma estrutura na passagem dos Caraíba, às margens do rio Balsas. Então, quem formou? Primeiro, nós temos os nativos, né, conhecidos como indígenas ou índios. Nós temos os vaqueiros, viu? Nós temos essas três configurações, esses três personagens que vai iniciar o processo de formação da população que hoje nós conhecemos como cidade de Balsas. Então, aí nós temos a imagem dos vaqueiros, nós temos alguém andando de canoa, nós temos um mapa aqui que representa o nosso mapa do nosso estado do Maranhão. Lembrando que o Maranhão ele foi povoado por duas vias, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso, a via norte e a via sul, tá? Ou seja, região norte e região sul. A região norte foi mais especificamente povoada pelos portugueses, franceses, nativos e afrodescendentes. Sendo que aqui nessa região, também que eram descendentes de portugueses, africanos e nativos, mas propriamente essa região recebeu os vaqueiros, né? Os vaqueiros nordestinos, tá? Que cruzaram as margens do rio São Francisco, rio Parnaíba, viu? E vindo morar nessa região. Você pode estar me perguntando, mas professor, e como era que essas pessoas viviam? Eram da pesca? Eram da coleta de frutos? Era da caça? Vamos lá, para nós entendermos. Ao chegar nas margens do rio Balsa, quando começou a se aglomerar as pessoas, né, no Porto das Caraíbas, nós vamos percebendo, né, segundo alguns historiadores, alguns escritores, eles vão nos informando que um homem vindo das regiões da Bahia, né, Antônio Jacobim, que foi um dos que viu muito futuro,
tá? Para vocês entenderem melhor, que Balsas, ou essa região aqui poderia prosperar, ele investiu no comércio. Tá? E essas regiões aqui serviam como o quê? Como o tráfico das balsas, onde poderia o quê? Abastecer as regiões, tanto aqui como em outros locais do município de Riachão. Então, o que era comercializado nestes locais? Nós tínhamos o querosene, nós tínhamos a rapadura, o sal, a cachaça e o fumo. Esses eram as mercadorias, os objetos que serviam como o quê? Como troca, como moeda de troca, tá bom? Mas, professor, e era só apenas isso? Não, não era apenas isso. Mas esses eram os principais, viu? Elementos que constituía, tá, no comércio, né, nos portos da Caraíba. E quem incentivou, digamos, este comércio? Foi Antônio Jacobino, juntamente com outras pessoas que estavam chegando nesta região. Então, nós podemos perceber que a formação da cidade de Balsas, né, ela teve o quê? Uma história que, observada, nós vamos entender um pouquinho que levou um tempo para se consolidar, ou seja, para se tornar o que é hoje, tá? Mas, para isso, nós precisamos entender um pouquinho dessa trajetória. Nós já entendemos que aqui foi povoado pelos nativos, pelos vaqueiros nordestinos, viu? E outras pessoas que foram chegando para estas regiões, tá? Quando eles observaram que foram se instalando e algumas casas foram construídas nessa região. Então, nós observamos que a formação da cidade de Balsa, hoje, nós percebemos que existe um outro tipo de comércio aqui, nessas regiões. Sabemos que a região de Balsa é uma das regiões que mais planta, viu, que mais produz grãos de soja, milho e tantos outros produtos, tá? E você pode perguntar, mas sempre Balsa foi assim? Não, nem sempre foi assim. Mas e quem foi que trouxe esse projeto que é tão importante para sustentar, né, a economia de Balsas? Né? Então, hoje, Balsa conta com um número expressivo de gaúchos, que foram uns dos primeiros que vieram para essa região, trouxeram, digamos, a técnica, viu, desta plantação desses grãos. Um dos primeiros aqui que chegou nessa cidade foi o senhor Leonardo. Juntamente com seus filhos, muito contribuíram para o desenvolvimento da lavoura mecanizada na região. Então, podemos observar aqui na imagem, tá? O grão, a soja, que por sua vez, eu acho que vocês já viram muitas carretas, né, passando carregadas de soja. Hoje, Balsas é considerado a capital da lavoura mecanizada, todos conhecem, viu? Então, a economia hoje em Balsas encontra-se ainda pessoas descendentes de outros países, atraídos pelo progresso da agricultura no cerrado do município de Balsas. Então, Balsa ainda hoje continua atraindo muitas pessoas. Dessa forma, nós temos Balsa crescendo de uma forma, né, muito grande. Então, venham comigo também para nós entendermos um pouquinho sobre a importância, né, desse momento que nós podemos entender de que Balsas, ela permanece ainda, viu, com um elemento muito importante. Professor, qual seria esse elemento? Seria o elemento de que ela ainda continua atraindo pessoas para essa região, porque ela tem muito a oferecer. Tá? Muito obrigado.
E na próxima aula estaremos tratando aqui de algo sobre a nossa história, da nossa cidade, do nosso estado. Até mais. Obrigado.